Olá, meus caros, aqui é o Tempo 60 de volta em mais um vídeo crítica de cinema dos últimos lançamentos que eu assisti. Bom, como eu havia deixado ontem as minhas primeiras impressões positivas sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, hoje eu vou comentar sobre a obra em si e por que eu gostei muito desse filme. A gente sabe que esse filme ele foi visto com péssimos olhos, né? Muitos estavam com o pé atrás com esse filme, porque todos os holofotes estavam voltados para o Super-Homem piegas, cafona do James Gunn, né? Que a gente já sabe que aquele filme não prestou. Mas muitos ali insistiram, né, em tentar encontrar justificativas para mostrar que aquele Super-Homem do Gunn é um filme que é inquestionável, o filme é bom e tudo mais, porque se passa na Terra tal e naquela Terra tal, né, que seria a Era de Prata dos quadrinhos, isso aconteceu e, portanto, ele deve ser ridículo daquela forma ali. Bom, agora nós estamos aqui falando do Quarteto Fantástico. Nós temos aqui o Quarteto Fantástico que se passa num universo alternativo. Embora ele tenha algumas referências ao universo 66, que é o universo Marvel 616, mas esse filme do Quarteto Fantástico, ele conseguiu criar uma história muito criativa e bastante original, e até mesmo servir como uma influência às próprias histórias em quadrinhos desses personagens, né, o Quarteto Fantástico, do qual eles foram criados, a mídia original, servir de inspiração até para as próprias histórias em quadrinhos, porque esse filme, ele é um filme muito criativo. E olha só, outro ponto que ele vence o Super-Homem do James Gunn é de lavada. Esse filme ele tem uma excelente produção, esse filme tem um excelente figurino, ele conseguiu, enfim, né, escalar atores, né, para o elenco, ele conseguiu, né, formar um elenco, né, de atores desconhecidos aos nossos olhos, mas que depois que a gente vê, né, no resultado final, a gente fica impressionado com a seriedade desses atores ao desempenhar seus respectivos papéis como super-heróis dentro dessa família Quarteto Fantástico, porque tá todo mundo bem nesse filme, tá todo mundo bem, até mesmo o Toupeira, que tem um alívio mais cômico, repetido, já que esse filme é voltado para um universo alternativo. O Toupeira, que é aquele ator da série Insossa, Cobra Kai, que na segunda temporada faz o personagem chamado Stingray, até ele tá muito bem nesse filme, porque é uma outra abordagem do Toupeira que vive no mundo subterrâneo, comandando aquelas criaturas, né, as criaturas do subterrâneo. Então, esse filme, ele é um filme tão sério no que diz respeito ao lado heróico, né, ao heroísmo de cada personagem que integra a família Quarteto Fantástico, que você simplesmente é muito difícil você encontrar um aspecto negativo para dizer, pô, esse filme é meio galhofa, esse filme aí também é igual ao Super-Homem. Não é. E outro ponto que, né, vários pontos aqui que ele deixa o Super-Homem do James Gunn ali no buraco, no chinelo mesmo, ele soterra, né, na verdade. É como se o Galactus pisasse no Super-Homem do James Gunn e de todos aqueles personagens, né, do Gunn ali, o Guy Gardner e tudo mais, é como se o Galactus pisasse neles com a ajuda da T'Challa Ball, a surfista prateada, e fizesse esse Super-Homem ser simplesmente jogado no limbo do esquecimento. Porque é o seguinte, a gente sabe que na época a Marvel, quando eles faziam filmes de super-heróis, eles sempre tinham que emendar com uma piadinha sem graça em momentos heróicos, né? Em momentos que a gente estava vendo aquele personagem que a gente conhece das histórias em quadrinhos, momentos clássicos que poderiam enfatizar o lado heróico, né? E a gente via com aquele balde de água fria, né? Aquela quebra ali, né, de clímax, com uma piadinha insossa. Esse Quarteto Fantástico não tem piadas em momentos desnecessários. O contexto dele é ser um filme de super-herói. Ah, mas tem, Peter, pô, você quer um filme sério? Não é isso que eu estou falando. O filme tem alguns alívios cômicos por parte do Coisa, do Tocha Humana, mas nada que se torne piegas e nada que faça com que o filme se apoie nesses alívios cômicos que são, na verdade, naqueles filmes da Marvel, eram totalmente esdrúxulos, né? E acabam causando até mesmo um anticlímax no espectador. Aqui no Quarteto Fantástico não tem isso, não tem. O filme é o tempo todo heróico. A Mulher Invisível é um dos grandes destaques desse filme. Ah, mas aí o pessoal pergunta, mas ela é aquela mulher empoderada? Não.
Não há nada do relacionado ao empoderamento feminino dela, relacionado com o woke, com a lacração e com a militância que rebaixa o personagem do Senhor Fantástico, que é o Reed Richards. Não há nada disso no filme. Eu posso falar porque eu assisti o filme. Então, o empoderamento da Sue Storm, que é a irmã, né, do Johnny Storm, são dois irmãos, a Sue e o Johnny, ela tem a ver com o empoderamento verdadeiro mesmo, de até uma mãe se sacrificando pela segurança de seu próprio filho, tá? Então esse filme aqui não é carregado de militância. Eu não vi nada de militância nesse filme aqui, nada. Eu acho que desta vez a Marvel usou o cérebro. Ela pensou duas vezes, ela pensou, pô, chega, né, de partir para esse lado da praga vermelha, da lacrate, da militância, né? Vamos fazer um filme sério de super-herói e resgatar a essência, mais ainda do que a gente havia feito com os Vingadores. Porque eu vou dizer aqui, a opinião de Tempter 60, Quarteto Fantástico, os primeiros passos, né, The First Steps, é muito melhor do que os Vingadores de Josh Whedon, porque nos Vingadores de Josh Whedon a gente vê algumas cenas bem meio toscas ali no momento da invasão dos Chitauris ali em Nova York. Aqui não, cara. Aqui no Quarteto Fantástico, o figurino, a produção, os efeitos especiais, porque ele é um filme que deve ser assistido em IMAX, na melhor sala possível, né, na melhor sala de alta definição possível, porque ele é um filme grandioso. Não só quando ele se passa na Terra, né, em Nova York, como também quando o Quarteto Fantástico vai para o espaço tentar ver uma forma ali de dialogar com o devorador, né, de planetas, aquele que devora planetas, que é o Galactus, que inclusive aqui o Galactus ele tá muito animal aqui, cara, tá gigantesco. Obviamente tem aquele momento que ele vai sair ali do espaço e vai voltar para a Terra. E, inclusive é muito interessante porque alguns pequenos spoilers do filme, porque não é a minha obrigação aqui ficar ressaltando spoilers, é porque pode ser, tem gente que ainda não viu, né, que não foi no cinema assistir, mas o filme é muito interessante porque quando o Quarteto Fantástico está no espaço sideral, a Sue Storm já estava grávida do Reed Richards, né? E ela acaba tendo o Franklin Richards no espaço. Então é um momento muito difícil para eles, né? Eles não sabem como eles vão lidar com o Galactus ali, e eles também têm de lidar com a Shalabal, que é a surfista prateada. E repetido aqui, dentro desse universo, aí sim pode ser justificado, porque o filme em si tem uma história muito bem contada. Dentro desse universo, a surfista prateada, Shalabal, ela vem bem a calhar, tá? Porque ela tá muito bem representada aqui, e até ficou melhor representada aqui do que nos quadrinhos daquela Terra alternativa, que eles pegaram daquela solução e pensaram, vamos trazer para os cinemas a Shalabal. Inclusive é uma atriz muito bonitinha. E falando aqui da escalação do elenco, tá todo mundo bem no filme. O Senhor Fantástico, né, o ator latino, a Sue Storm, a Mulher Invisível, o John Storm, o Tocha Humana. Agora vamos falar um pouco do Coisa, Benjamin Green. O Coisa, cara, me surpreendeu mais ainda, porque por mais que a gente note, né, que é uma computação gráfica, a gente vê que é um cara ali, né, é um cara com a voz dele, do contrário do Mark Ruffalo ali, aquela bosta, aquele petista que fez o Hulk ali, né? Aquele Hulk galhofa. Aqui a gente vê um Coisa que faz muita coisa, que faz muito do filme, né? Eu ia falar faz muita coisa, ele faz muito do filme, porque o Coisa é um herói. Ele sempre está ajudando a família dele. Então quando a gente vê o Benjamin Green, o Ben Green caracterizado, né, com aquele corpo de pedra, com a voz mesmo, bastante articulado, e em nenhum momento ele soa galhofa, a gente pensa, poxa vida, era exatamente isso que a gente queria ver no Hulk, né? No Hulk, aquele cara como o Hulk. Mas aí assistindo esse filme do Quarteto Fantástico, eu tava pensando, pô, não sei, né? Pode ser que a Marvel, acho que pode ser que ela já viu, ou se já se deu conta, né, com aquele petralha do Mark Ruffalo ali, que hoje é um mala assim, pode ser que até lá, né, quando começar a rolar, né, as primeiras imagens, as primeiras notícias de Guerras Secretas, pode ser que até lá a Marvel troque o ator e coloque o novo Bruce Banner ali. Porque, assim, a troca de ator aqui, como eles fizeram o novo Quarteto Fantástico, né? Porque eu devo ressaltar aqui algo que deve ser ressaltado nesse vídeo.
A primeira adaptação do Quarteto Fantástico se deu com aquela versão meio bagaceira do Roger Corman, que, cara, eu não consigo ver aquilo lá. E depois teve aquela versão da Fox que se sucedeu em 2 filmes, né? Aquele primeiro filme ali que foram os primeiros filmes de super-heróis da Marvel nos cinemas, teve Demolidor, Electra, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha de Sam Raimi e tudo mais. E depois teve aquele Quarteto Fantástico 2 com o Surfista Prateado. Aí depois a Fox apostou de novo em um outro Quarteto Fantástico, que teve até o Michael B. Jordan, né? Depois iria se destacar no Creed, ali ao lado do Sylvester Stallone. Enfim, aquele Quarteto Fantástico cansativo, filme muito, sabe, nada a ver, cara. Cansativo mesmo de ver, né? Aquela última versão do Quarteto Fantástico. Tentaram fazer algo mais sombrio ali, mas não conseguiram. Aí aquela foi a última tentativa, cara. Aí quando a gente chega aqui na Marvel, pô, a Marvel trouxe um Quarteto Fantástico muito bom aqui, muito bom. E eu vejo esse filme como um grande recomeço da Marvel, um grande início. Inclusive, como eu falei aqui, eu acho ele até melhor do que Os Vingadores. Tá todo mundo bem no elenco, é um filme que é muito fácil de entender, dedicado para todos os públicos, família, quem é fã de super-herói, isso que é bom, isso que eu achei interessante nesse filme. Esse filme não atrai apenas um nicho ali, ele atrai todo mundo. Ele não é que nem o Super-Homem ali, que, pô, tá óbvio, né, que o Super-Homem do James Gunn é uma bosta. E o pessoal não quer ver que ele é uma bosta. Ou seja, o pessoal começou a passar esse pessoalzinho ali, bitolado e tudo mais, passou a ver o Quarteto Fantástico do... Eu esqueci o nome do diretor, mas aqui, pô... assim, aplausos ao diretor do Quarteto Fantástico, cara, porque ele fez um excelente trabalho. O diretor, a direção, o roteiro, o figurino, produção, tudo mais, tudo é muito bom aqui do Quarteto Fantástico. Então, as pessoas que passaram a ver o Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, passaram a ver com impressões negativas, cara, porque tudo era voltado ao Super-Homem. Até mesmo os nerdolas ali, porque tudo é Super-Homem. Aí, cara, olha o resultado do Superman aí, galhofa pra caralho. E essa galhofada não há em Quarteto Fantástico Primeiros Passos, cara. Pô, a Mulher Invisível, ela se destaca aqui nesse filme, ao lado, obviamente, do Reed Richards, o cabeça, uma das mentes mais brilhantes da Marvel. E o ator aqui está muito bem, tá? Ele está muito bem, esse latino, tá todo mundo bem, cara. A gente até pensa, às vezes, aí que o Tosh Humana não vai ter tanto destaque, mas ele tem destaque sim, cara, o Coisa, sabe? É aquela seriedade heróica. É a seriedade, cara, que a Marvel deveria ter levado para as telonas há muito tempo. O robozinho ali que tá sempre ao lado do Quarteto Fantástico, né? Herbie, né? E inclusive foi baseado no robozinho da época ali, daqueles seriados que a gente assistia, né? É um filme muito também voltado para o clima saudosista. Tem 2 cenas pós-créditos. Tem aquela cena que a gente já sabe que o Robert Downey Jr., né, como Dr. Destino, vai sequestrar o Franklin Richards. E uma outra cena também que é uma cena bastante nostálgica, onde eles estão assistindo aquela animação, né? O desenho animado do Quarteto Fantástico, que eu só me lembro de ter assistido desenho animado do Coisa, né? Quando aquele garoto lá juntava os anéis e chamava pelo Benjamin Gray. Era a Coisa, né? Dublado aqui. Então, cara, o vídeo já se estendeu demais. Eu gostei muito de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Aqui, novamente, meus parabéns a quem fez esse filme, quem dirigiu, o roteiro. E acho que a Marvel agora está no caminho certo. E eu espero que ela siga esse caminho e não acabe comprometendo o que ela construiu de tão bem aqui, de tão bom, né? Em Quarteto Fantástico. Eu vou escrever algumas resenhas aqui desse filme no meu blog, Última Sessão do Cinema, que eu quero ressaltar mais alguns detalhes, beleza? Vou ficando por aqui, meus caros. Um abraço a todos e saudações do Tempo Ter 60.